Fala galera, beleza? Quem fala é o Matheus aqui do canal Matheus da Física, tá? Bom, nesse vídeo, né, a gente vai fazer uma questão que, cara, se tem criança na sala, tira já. Porque essa questão é embaçada, tá? Embaçada. Bora ver o que ela diz aqui, ó. Na base de um plano inclinado com um ângulo θ, há uma carga mais que fixa, né? Então tem aqui uma carguinha, né? Tá fixo, parado, legal, lindo. E ele diz mais: sobre um plano inclinado, há uma distância d, há uma massa m1. Então temos aqui, ó, a massa m1 e essa distância da massa m1 para essa carga mais que ele diz que é dz. E essa carga M1, esse corpo, né, que tem a massa M1, ele também tem uma carga que é menos 2Q. Ou seja, é o dobro da outra, só que é negativo. Bom, aqui é positivo e ali é negativo. Se são, né, corpos de cargas elétricas com sinais opostos, vai haver uma força de atração. Então vai ter uma força elétrica puxando para cá e uma força elétrica puxando para cá também, tá? Enfim, vamos continuar lendo aqui. O coeficiente de atrito entre M1 e o plano é μ. Então tem aqui um coeficiente de atrito, né? E esse coeficiente de atrito é μ, tá? Para esse M1. O que mais? Passa por uma roldana ideal e suspende um corpo de volume V2. Então o volume desse corpo aqui é V2 e densidade R2. Tá lá, densidade R2. Totalmente imerso em um fluido de densidade ρ1. Então a densidade do fluido é ρ1. Considere a aceleração da gravidade como g e a constante eletrostática do meio que se encontra o plano como k. Determine em função dos dados literais fornecidos a expressão do valor mínimo da densidade do fluido ρ1 para que M1 permaneça imóvel sobre o plano inclinado. Nó! O que você entendeu? Diz aí, sério. Vamos lá. Rapaziada, essa questão aqui a gente tem que fazer com passo a passo, né? A gente tem que analisar um corpo e depois analisar outro, tá? É assim que a gente vai fazer essa questão. Analisa um corpo e depois analisa outro. O primeiro corpo que eu vou analisar vai ser esse corpo que tem massa M1, beleza? Então bora lá, né? Ó. Então, primeiramente, eu vou desenhar aqui esse bloco, né? A massa dele vale M1. E aí primeiro eu vou desenhar as forças que atuam nele, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma corzinha laranja. Então bora lá. Então primeiramente, né? Para cá tem a força de tração. Bom, aqui para cá tem a força normal. Aqui para cá tem a força. Tem uma das componentes do peso, né? Que é o peso cosseno de θ, que é o PY. Ele já deixa bonitinho, fazendo decomposição. Que mais, galera? Para cá também tem uma composição do peso, que é o Px, que ele já bota bonitinho aí, ó, é o P seno de θ. Também tem para cá, galera, a força elétrica, né? E aí ele não bota, mas a gente também tem uma terceira força para cá, que é a força de atrito, né? Ela que vai ser a responsável para que ele fique imóvel, tá bom? Beleza. Então, porque ele quer, né, que esse cara permaneça imóvel. Então, essa força de atrito é a força de atrito estática, beleza? Então, vamos lá. Se esse cara aqui está em equilíbrio, né, as forças que estão nesse eixo, as que apontam para cima tem que ser igual às que apontam para baixo. As forças que estão nesse eixo
as forças que apontam para a direita tem que ser igual às forças que apontam para esquerda. Enfim, vamos lá. Primeiramente, né, vamos fazer nesse eixo aqui. Bom, a gente claramente consegue observar que eu posso escrever que o N, que é a força normal, é igual a P cosseno de θ. Tá? Legal. Agora, nesse outro eixo, eu posso escrever assim, ó. A minha tração é igual ao que, né? Vamos lá. Tudo que tem aqui na esquerda, pessoal, ó, a gente tem a força elétrica junto com o P seno de θ junto com a força de atrito estática. Beleza? O peso é a massa vezes a gravidade, né? A gente sabe disso. A força elétrica tem a fórmula para calcular ela, que é a lei de Coulomb. E a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Aí bora escrever isso tudo aqui embaixo. Então vamos lá. Esse cara aqui, né? Ó, eu posso escrever ele assim, ó. Vamos lá. Tração vai ser o quê? Bora lá. Força elétrica é K vezes o módulo de Q1, ou seja, o módulo de uma das duas cargas que há interação, no caso é a mais Q e a menos 2Q. Então vamos lá, módulo de Q1, Q, vezes módulo de Q2, 2Q, dividido pelo quadrado da distância entre elas, que ele diz que é Dzão. Bom, isso vai ser somado com o peso, que eu sei que o peso é mg, né? M é a massa vezes a gravidade. No caso, essa massa, né, é a massa do bloco que tem M1, né? Então, a massa M1 vezes a gravidade vezes o seno do ângulo θ, mais a força de atrito. A força de atrito a gente calcula através do coeficiente de atrito vezes a força normal. Então vai ser mais o coeficiente de atrito vezes a força normal. Quem é a força normal? É o peso vezes o cosseno de θ. Mas quem que é o peso? É a massa vezes a gravidade. Mas a massa vale m1. Ou seja, a força normal, que é o peso vezes o cosseno de θ, vai ser a massa, que é m1, vezes a gravidade. Então a gente tem esse troço aí, né? Tá, ok. Então eu posso escrever também o seguinte, vamos lá. A tração vai ser K vezes, na hora de colocar esse 2 logo pra frente, vai ser assim, ó, 2K vezes Q vezes Q é Q ao quadrado, né? Então vai ser 2K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Mas, bom, aqui eu posso tentar colocar alguma coisa em evidência, né? Deixa eu ver aqui. Perceba que eu tenho M1G aqui e M1G aqui. Eu vou colocar então esse M1G em evidência, tá? Então bora lá, ó, M1G sendo colocado em evidência. Vai sobrar, né? Vai sobrar seno de θ. Seno de θ mais mi, né? Sobra mi desse lado aqui. Então a tração eu sei que é isso aí. Beleza. Agora a gente tem que analisar, né? A gente tem que olhar, né, para esse bloco aqui, esse bloco que está na nossa direita, né? Esse bloco bem aqui. Então, eu vou fazer o que? Eu vou desenhar ele aqui, né? Então vamos lá. Tem aqui o bloco. Ele diz algumas características a respeito dele e eu vou colocar agora. Vamos lá. Bom, primeiramente tem um recipiente. Esse recipiente tem um líquido dentro. Então vou colocar aqui um recipiente e dentro desse recipiente tem um certo líquido. E aí tá, ok? O que mais? Esse bloco ele está totalmente imerso nesse líquido. Então vamos lá. Tem um bloco que a massa dele vale mzão e ele está totalmente imerso nesse líquido.
Ó, então tá lá, né? Beleza. O que mais? Ó, ele tá sendo pendurado por um fio, né? Então vamos lá. Tá sendo pendurado por um fio, então vai ter a força de tração para cima. E como ele tá dentro de um líquido, vai ter a força de empuxo para cima também, né? Também tem a força que sempre aponta para baixo, que é a força peso. Todo corpo que tem massa tem a força peso. E como ele também vai estar imóvel, né? Ele precisa estar imóvel. As forças no eixo Y, né? Tem que a força resultante, no caso do eixo Y, tem que ser zero. Então, vamos ver o que a gente pode escrever aqui, né, pessoal? A gente pode escrever o seguinte: as forças que apontam para cima tem que ser igual às forças que apontam para baixo. No caso, a força que aponta para cima é a tração junto com a força de empuxo. A força que aponta para baixo é somente o peso, né? Pois é. E aí, posso escrever assim então, ó: tração mais o empuxo. Como que é a formulazinha do empuxo? O empuxo, galera, a gente calcula assim, ó: é a densidade do líquido vezes o volume que está submerso vezes a gravidade daquela região, daquele meio. E o peso, né, é a massa vezes a gravidade. Então vamos colocar aqui, ó: o empuxo é a densidade do líquido. Ele diz na questão que a densidade do líquido a gente pode escrever como sendo ρ1. Ele diz bem aqui, ó: a densidade do fluido, né, é ρ1. Densidade ρ1. Então vai ficar assim, ó: a densidade é ρ1, é tipo um P, só que é um P mais deitado, vezes o volume que está submerso, no caso é o bloco inteiro que está dentro, né? E ele diz que o volume desse corpo é V2. Ó, o volume desse corpo que está pendurado é V2. Então, então vou botar, né, o volume que está submerso, o volume V2 vezes a gravidade. Isso tem que ser igual ao peso. Quem que é o peso? O peso, ele é a massa, que é mzão, vezes a gravidade. Beleza? Show de bola. Show de bola mesmo. E o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso também escrever o volume como sendo o quê? Bom, vamos lembrar assim, ó: a densidade é a massa pelo volume, né? Pelo menos a densidade volumétrica é a massa pelo volume. Se eu trocar a posição do V com D, fica assim, né? Ó: o volume é a massa dividido pela densidade, no caso do bloco. Bom, o volume, no caso do bloco, que é V2, tem que ser igual à massa dele, que vale M, dividido pela densidade do bloco, que ele dá na questão pra gente, né, que vale R2, tá? Então, a densidade do bloco vale R2. Então, bora substituir isso na equação. Então, a tração mais a densidade do líquido, que é ρ1, vezes o volume, que a gente acabou de ver lá, né, que o volume do bloco a gente pode escrever como sendo a massa dele, que é mzão, dividido pela densidade dele, que é R2, vezes a gravidade. E isso tem que ser igual a massa vezes a gravidade. Beleza. Lembrando que o que ele quer na questão é descobrir o ρ1, tá? ρ1, não se esqueça disso. É o ρ1 que ele quer saber na questão, tá? Ó, determine, né, a densidade do fluido e tal. Beleza. Então a gente tem esse cara aqui, esse cara bem aqui, tá? E a gente também tinha esse cara bem aqui, tá? Esses dois caras. Então a gente tem esses dois caras. A questão já está praticamente resolvida. É só eu pegar a tração, que é esse cara todo aqui, e jogar aqui. E pronto, tá? Praticamente é isso. Mas antes disso, eu vou isolar o ρ1 aqui. Vamos lá. Eu vou
pegar essa equação e vou fazer o seguinte. Primeiramente eu vou pegar essa tração que está somando e vou passar para o outro lado, subtraindo, tá? Então vou colocar assim, ó, ρ1 vezes a massa vezes a gravidade dividido por R2 tem que ser igual a massa vezes a gravidade menos a tração. Beleza. Aí agora eu vou fazer o que? Vou pegar esse R2 e passar para lá, né? Eu vou passar para lá multiplicando. Então vou escrever assim, ó, ρ1 mg tem que ser mg R2 menos TR2. Pode ser assim? Pode. Na verdade eu vou colocar assim, ó. Vai ser R2 mg menos T. Pronto, fica melhor. Agora eu vou passar esse mg para o outro lado. Então vai ficar ρ1 vai ser R2 mg menos a tração sobre mg. Pronto. Então essa é a densidade do cara, né? Para ficar imóvel. Então eu vou pegar esse cara e copiar. Beleza? Eu vou colocar aqui no nosso próximo quadro. Vou colocar aqui. E também vou pegar aquela relação que a gente tinha da tração, tá? A gente não tinha descoberto que a tração é isso aqui? Pois é. Eu vou pegar isso aqui também para usar lá. Aí vai ficar uma coisa linda. Vai ficar uma coisa linda. Você vai ver. A gente tem essas duas relações. Onde tem a tração bem aqui, eu vou substituir por esse cara aqui. Então vamos lá. Eu vou escrever então assim, ó. Então ρ1 vai ser R2 vezes a massa, né, vezes a gravidade, menos a tração. Só que quem é a tração, né? Vou fazer até assim, ó. Pera aí. Vou colocar um bicho assim. Quem é a tração? Vai ser esse cara aqui, ó. Vai ser 2K. 2K. Na real, eu vou colá-lo. Vou copiar e colar para não ficar escrevendo toda hora, ó. Copiar. E vou colar aqui, ó. Essa é a minha tração. Eita miséria. Fecha aqui. Pá. Enfim, vai ser tudo isso, né, sobre mg. Então, tudo isso sobre mg, tá? Pronto, acredito eu que não tem mais nada que a gente possa fazer aqui, beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Essa é a nossa resposta. E é isso aí. Valeu, um grande abraço, fui!